No Brasil, o que se entende por história é marxismo, é esses palhaços tipo Hobsbawm, ou às vezes até assim, como dizer, um materialismo mais elegante, que nem o do Ferdinand Brodel, tá certo? Que, para meu ver, não é um historiador, é um contabilista. Agora, as grandes obras de história mesmo ninguém lê, ninguém conhece. Então, eu fiz aqui uma seleção de 10 obras, que para o meu, claro que é uma seleção subjetiva, mas acho as maiores obras-primas da historiografia de todos os tempos. Claro que ficou faltando, mas se for para reduzir a 10, eu escolheria o seguinte. Primeiro livro, o livro do historiador Leopold von Ranke. Ranke escreve-se R-A-N-K-E, Os Papas. Eu vou dar todos os títulos em português, por quê? Porque, independente da sua língua original, são livros que tiveram várias edições diferentes e várias traduções de várias línguas. Então, você vai procurar equivalente. Se você lê espanhol, você procura espanhol. Se você lê italiano, procura italiano, assim por diante. O livro chama-se Os Papas, da história dos Papas. O segundo livro que eu escolheria é o do Hippolyte Taine. Taine escreve-se T-A-I-N-E, que se chama Origens da França Contemporânea, que é uma história da Revolução Francesa e das suas origens e das suas consequências, como se formou, então, a França moderna. O terceiro é o livro do Frederick Maitland, que se chama O Dia do Juízo, o livro do Dia do Juízo, Doomsday Book and Beyond, o livro do Dia do Juízo e para além do Dia do Juízo, que é são vários ensaios sobre o origem da Inglaterra. Isso é também uma maravilha. Quarto livro, eu escolheria Edward Meyer, História da Antiguidade. Esse já é até mais conhecido fora do mundo anglo-saxônico do que o Maitland. Esqueci de soletrar Maitland. Maitland, M-A-I-T-L-A-N-D. Edward Meyer. Meyer é M-E-Y-E-R. História da Antiguidade. Existe também, que eu saiba, existe uma tradução francesa e uma tradução espanhola do Meyer. Quinto, o Jacob Burckhardt. Esse já é mais conhecido, né? A Civilização da Renascença na Itália. Eu acho que isso tem uma edição uma edição portuguesa. Sexto, eu escolheria o Theodor Mommsen. Deixa eu soletrar Burckhardt. Peraí. Burckhardt. B-U-R-C-K-H-A-R-D-T. Jacob Burckhardt. Sexto, eu escolheria Theodor Mommsen, História de Roma. Mommsen escreve M-O-M-M-S-E-N, História de Roma. Uma obra enorme, 8 volumes. 7, eu escolheria George Grote, historiador inglês, Grote, G-R-O-T-E, História da Grécia. Em oitavo lugar, eu colocaria o livro do Ernest Kantorowicz, que se chama Os Dois Corpos do Rei, tá certo? Que é um estudo maravilhoso sobre como surge a ideia meio mística do Estado moderno. Como é que toda a concepção do Estado moderno surge de uma ideia perfeitamente idiota que se desenvolveu, foi se desenvolvendo na Idade Média, de que a pessoa do rei tinha dois corpos. Ele tinha um corpo biológico, um corpo anatômico, e tinha um corpo político, o qual era imortal. Então a mesma pessoa do rei tinha dois corpos. Dessa ideia surge o Estado moderno. Você vê que a ideia do Estado moderno é toda maluca também. Kantorowicz escreve-se K-A-N-T-O-R-O-W-I-C-Z. Ernest Kantorowicz, Os Dois Corpos do Rei. No lugar, infalivelmente, o livro do Johann Huizinga, O Outono da Idade Média, ou O Declínio da Idade Média. Talvez o livro de história mais bem escrito que alguém já fez. Huizinga escreve-se, é o historiador holandês, H-U-I-Z-I-N-G-A, O Outono da Idade Média. Isso eu tenho certeza que tem a tradução brasileira, né? E, por fim, o livro do Modris Eksteins. Eksteins escreve-se E-K-S-T-E-I-N-S, que chama-se Ritos da Primavera. Eu acho que isso também tem uma edição brasileira, mas parece que estava custando os olhos da cara. Então, Modris Eksteins é historiador que nasceu na Látvia, e neste livro ele estuda a Primeira Guerra Mundial do ponto de vista cultural e psicológico, mostrando que ali se enfrentaram duas concepções de civilização. Uma civilização mais conservadora, mais estável, representada no caso pela Inglaterra e pela França, e uma concepção revolucionária, modernista, representada pela Alemanha. E que
a derrota militar da Alemanha não significou a derrota concomitante da mesma mentalidade modernista revolucionária, mas ao contrário. Você perdeu no campo militar, mas ganhou no campo cultural e psicológico. Então, esses são os 10 livros de história que eu mais gostei na minha vida. Eu posso estar enganado, mas existem muitos historiadores de profissão, eu creio até que a maioria deles concordaria que esses 10, se não são os absolutamente melhores, estão entre os melhores. Claro que se a gente põe somente 10, a gente sempre comete alguma injustiça. Eu, por exemplo, não coloquei aqui os livros da Regine Pernoud, entre os quais A Mulher no Tempo das Catedrais. É um livro maravilhoso. Tá certo? Também não coloquei a famosa biografia de Frederico o Grande, da Prússia, pelo Thomas Carlyle. Tá certo? Mas se quiser, pode pôr na lista e daí fica 12. A Mulher nos Tempos das Catedrais, de Regine Pernoud. Pernoud escreve P-E-R-N-O-U-D. E a história de Frederico o Grande, por Thomas Carlyle. Carlyle é C-A-R-L-Y-L-E. Muito bem. Então, espero ter respondido aqui a esta questão. No Brasil,